CNN Educação, com Rodrigo Maia. Ganhou vinheta. Que coisa mais linda, ganhou vinheta. Vai ter festa na Arraiá, hein? Vai ter festa. Ó, já veio tá com a usando roupa camisa pronta. nova. Festa na Arraiá, camisa nova. Sidney, aliás, bom dia aos ouvintes, bom dia Thaís, bom dia assim. Eu vim de camisa nova, camisa junina, em homenagem ao mês aqui, em homenagem aos nossos colegas aqui da rádio, pra gente comemorar esse mês junino com educação. Olha que maravilha, Thaís. Não é? É isso. Mas com educação, não é é só com educação, não, de você tratar bem os outros, você ser educado, viu? É a educação mais profunda que nós estamos falando aqui, que a gente ganha esse quadro agora com o nosso Rodrigo Maia, com vinheta e tudo. O microfone é seu, meu caro. Imagina. Bom, mais uma vez, bom dia. Sidney, Rio de Janeiro, tudo bem aí, né? No Rio de Janeiro. Tudo bem, bom dia. Bom dia. Se nós tudo bem, nós, assim como o Brasil todo, nós vamos pra luta, né? Vamos pra luta. Faz para ficar bem, né? Queremos aqui também mais educação, mais conhecimento e mais informação. Eu até tenho umas curiosidades que eu acho que hoje você vai matar, né? Hoje em dia, o jovem que está entrando para a universidade, ele é mais daquela classe média alta, carrão bonito, estacionamento só de carro zero, ou tem uma galera aí também que rala, que pega trem, pega ônibus, vai de bike, que é a garotada que quer um momento melhor para sua vida. Como é que tá isso? Bom, Sidney, você sabe que essa sua pergunta é interessante para os dados que a gente traz aqui, que são, na minha opinião, importantíssimos. Por isso que, até quando eu conversei com a Joyce, a nossa querida Joyce Murasaki aqui da rádio nesse fim de semana sobre essa pauta, a gente se empolgou muito em falar sobre ela, porque ela é uma pauta polêmica, mas ela é uma pauta de extrema importância para se discutir, Thaís, que é o ingresso das pessoas, dos alunos, dos estudantes do ensino público na universidade pública, no caso, a nossa principal universidade pública aqui do Brasil e na América Latina, a Universidade de São Paulo. E pela primeira vez, desde que esse perfil dos ingressantes começou a ser apurado pela universidade, que foi em 1995, pela primeira vez, mais da metade dos calouros, dos ingressantes, são oriundos de escola pública. Então você tem hoje o percentual de 51,7%. E eu trouxe aqui a referência, só para vocês saberem, em 1995 eram 24%. Depois de 2010, ou seja, 15 anos depois, ainda 25%, 25,8%. Só em 2018 que isso subiu para 43% e agora 2021, 51,7%. Então, pela primeira vez, isso é um dado histórico importantíssimo para a gente trazer uma discussão sobre assim, o que a gente quer com a universidade pública, qual é a função da universidade pública, como que ela vai acolher os jovens, os estudantes que não têm condição, Thaís, de arcar com uma universidade particular, que muitas vezes depende do curso, claro, 2, 3, 4, 5, 7, 10 mil reais por mês. Então, como é que você vai dar acesso, por exemplo, a uma pessoa que veio de escola pública, e aí eu digo na questão da condição financeira, obviamente, como é que você vai falar para ela, olha, você vai realizar o seu sonho de ser médico? Ou seja, você simplesmente, Sidney, fala para essa pessoa assim, sabe esse seu sonho? Olha, amassa, joga fora e pensa num curso universitário mais barato. Isso definitivamente não é uma questão que a gente pode deixar acontecer na sociedade, né? Então, assim, esse dado ele é histórico, ele é importantíssimo e ele dá margem para outras discussões, que é a questão do salário, questão da qualidade. Não sei se, Thaís, Sidney, vocês querem fazer alguma pergunta, mas ainda tem mais dados aqui. Não, essa questão do salário no Brasil, o quanto mais qualificação, mais salário, né? E mais oportunidade de trabalho também. Infelizmente, a maioria dos trabalhadores no Brasil tem a formação do ensino médio. Nós temos uma parcela menor de trabalhadores no mercado com ensino superior. Então, essa conquista de quem sai da escola pública, que foi meu caso, eu durante boa parte da minha infância estudei em escola pública. Eu também. Minha irmã mais velha, minhas irmãs mais velhas estudaram em escola pública. Depois eu ganhei bolsa, fui para a escola privada, mas as minhas irmãs mais velhas estudaram em escola pública enfim, então essa conquista deste espaço público, universidade pública, se ligando à educação do ensino médio público, é uma conquista que vai trazer benefícios para a produtividade do Brasil, para a qualificação do trabalhador e para o salário maior, claro. Você sabe que tem um grande desafio, Thaís, porque assim, ainda a média desses calouros, desses que a gente está dizendo que vieram de escola pública, ainda é uma média de renda familiar de 5 salários mínimos. Ou seja, se você parar para pensar, ainda é uma média alta.
certo? Então, assim, a própria reitoria, a pró-reitoria de graduação da Universidade de São Paulo se pronunciou dizendo que tem um objetivo de trazer mais pessoas que têm renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos para que essa questão social ainda seja mais equiparada, vamos chamar dessa forma. Então, veja, com renda familiar, Thaís, de um salário mínimo, de até um salário mínimo, são apenas 4,6% dos alunos, 4,6%. Mas, ano passado, era pouco mais de 2%, ou seja, quase que dobrou. Ou seja, há um caminho a ser trilhado nesse sentido. Eu acho que esse dado ele é importantíssimo e, se vocês me permitem, ele quebra duas barreiras. Primeira barreira, essa barreira de a gente achar que a Universidade de São Paulo, por exemplo, é algo impossível de se conquistar e muitos alunos vindos de escola pública falam assim, não, isso não é para mim. Então, vamos lá. Isso é para você? Sim. Né? Essa universidade pública é para você, sim. Isso é um primeiro paradigma. Segundo paradigma importantíssimo, né? Aliás, ainda no primeiro, deixar com que essas pessoas tenham oportunidade de sonhar. Segundo paradigma, se você coloca, Thaís, alunos da escola pública na universidade pública, como eles têm, teoricamente, um nível de aprendizagem menor, né, em comparação a algumas escolas particulares, isso inclusive com dados estatísticos de PISA, entre outros indicadores, significa que a qualidade da universidade vai diminuir. Mito também. Já foi provado em várias pesquisas universitárias que esses jovens se empenham de uma forma tão grande que eles superam até, em nível de pesquisa, em nível de rendimento, outros alunos. E digo superam não no sentido pejorativo de serem melhores ou piores, digo superam no sentido da sua dedicação, no sentido do seu envolvimento com a universidade, e tem pesquisas muito interessantes já que retratam essa realidade. E eu vou falar uma coisa por experiência própria, não sei se o Sidney quer completar, Sidney, mas só para eu encerrar essa questão da minha experiência própria, eu dou aula já há 17 anos, e eu já dei aula em universidades particulares, vamos chamar assim, de altíssima qualidade, tanto de pessoas com um nível de renda familiar mais baixo, como de nível de renda familiar mais alto, que inclusive vieram de colégios caríssimos. E digo para vocês, os alunos mais empenhados, os que gostam de estudar, olham para a gente e falam assim, professor, por favor, me ajuda, eu quero progredir, são os alunos que vêm de classes sociais mais baixas, com renda familiar mais baixa, e a gente vê que eles podem se desenvolver e ter um futuro brilhante. Isso me deixa muito alegre, eu sei que eu me empolguei, não só pelo primeiro dia, mas eu admito, esse assunto ele mexe um pouco comigo, porque assim como você, Thaís, eu vim de escola pública, entrei com bolsa nas universidades que eu cursei o mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo isso com bolsa, e eu estou dizendo, é possível sim a gente realizar esse sonho, e eu quero encorajar todo mundo a isso. O professor Lodge, que é reitor da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, ele disse há muito pouco tempo exatamente o que você reafirmou com a sua experiência agora. Ele disse que ficou impressionado com essa dedicação, comprometimento de pessoas que sabem e entendem a importância de prosseguir seus estudos e saber ao nível universitário e pela dificuldade de chegar lá. Mas só para ficar claro em relação ao USP, foi por mérito dessa nova geração, quando essa estatística que você mostra, os resultados que são aí fora da curva desde 95, sim, é por conta de quê? De dedicação destes jovens que fizeram lá a opção e passaram? É uma união, né? Tanto da dedicação desses jovens que fizeram e passaram, como de políticas públicas que têm a reserva de vagas para alunos vindos de escola pública e dentro dessa reserva de vagas, essa reserva de vagas somada à dedicação dos alunos, aí sim a gente atingiu esse resultado. Mais uma prova, Sidney, de que políticas públicas existem para isso, ou seja, para auxiliar pessoas que não têm essas condições, a elas terem essas condições e aí sim, por meio da sua dedicação, elas conseguirem o êxito profissional, o êxito pessoal como cidadão. Então, assim, isso é fundamental e prova, mais uma vez, que essa questão de reserva de vagas ela é importantíssima, desde que ela seja feita, obviamente, com responsabilidade, que a gente, como você muito bem falou, também consiga aferir a dedicação dos alunos e não apenas o ingresso. E essa dedicação a gente vê claramente na sala de aula, por experiência própria minha e como você citou também de um professor aí da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O ingresso já foi uma conquista importante a partir da década de 90, que foi a inclusão, né? Nós conseguimos alcançar um enorme número de crianças na escola e uma manutenção desse contingente por mais tempo, mas ainda temos uma evasão grande. E para a gente terminar aqui, Rodrigo, eu sempre lembro da Priscila Cruz, que é do Todos pela Educação, que ela diz assim, nós temos que olhar para a educação com o mesmo ímpeto que quando a gente olha uma criança machucada, a gente quer ir lá socorrer. Né? Uma criança sem educação também precisa desse nosso olhar. Vamos sair correndo e vamos socorrer as crianças sem educação. Por isso a gente aplaude e agradece a tua empolgação e avisa aos nossos ouvintes que o quadro do Rodrigo Maia é fixo.
toda semana Olha vamos só que tê-lo aqui maravilha. conosco para tratar desse tema que é certamente o mais relevante do Brasil. Sem dúvida. Bom, primeiro de tudo, só para agradecer o quadro fixo, a CNN, não no sentido do Rodrigo Maia, da Thaís ou do Sidney, ou de toda a produção aqui da rádio, mas principalmente pela CNN abrir um espaço para se discutir educação de maneira fixa na grade da rádio e também vai para as para a multiplataforma da CNN, as plataformas digitais. Então, assim, CNN Educação vai ter um espaço especial dentro da CNN Brasil e acho que isso tem que ser parabenizado. Independente das pessoas que aqui estão, uma emissora desse porte abrir um espaço para a educação, isso é muito importante, eu estou muito feliz. E você prova que não é chato discutir educação, é palpitante, é importante, é bacana, empolgante. é legal. Empolgante, é isso que eu ia falar. Né? Empolgante. A gente tem que trazer isso para as pessoas em geral, né? Para os pais terem orgulho de compartilhar com o filho o ensino que é praticado, né? Nas escolas ou mesmo em casa. Os meninos, as meninas têm que deixar um espaço na agenda, né? Só para aquele lazer, entretenimento que é bacana, que é legal, mas incorporar isso e interpretar o que essa pessoa tem de significado, né? Para o país, para o planeta, para ela própria, para a família, para o futuro. É isso que tem que fazer. Bacana. Estamos muito felizes, viu, com a sua vinda e a fixação do quadro. Forte Perfeito. abraço, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes, a você, Sidney, e a você, Thaís.